16, Ruth 1, 16. Aleluia. Porém Ruth respondeu: não me insistes, para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Amém, irmãos? Podeis assentar, irmãos? Irmãos, esse versículo, a primeira imagem que passa dele, a gente ouve muito esse versículo em casamento, né? Em cerimônia matrimonial. Até no meu casamento foi esse versículo que o pastor usou. Mas quando você vai olhar esse versículo, uma nora falando para uma sogra, achei muito interessante, irmãos. E nesse tempo que sucedeu a situação, porque aqui no livro de Ruth, no versículo 1, nos dias que os juízes julgavam, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu habitar no país de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Irmãos, naquele tempo Israel passava ali, que era chamada a terra do pão, ali passava por uma grande fome. Eu me identifiquei muito com a história desse homem. Quando a gente sai do Brasil, vem para cá procurando uma melhora, procurando sempre uma coisa melhor. Só, irmão, que chegando em Moabe, para ele as coisas não aconteceram tão bem. Principalmente para a esposa. A esposa perde um filho, perde o esposo, passa mais um tempo, perde o filho mais velho, passa mais um tempo, perde o outro filho. E nesse intermédio eles viveram mais ou menos 10 anos aproximadamente na terra de Moabe. E nesse intermédio os 2 filhos casaram com moabitas. E aí o que sobra para essa mulher que tem o nome de Noemi? O que sobra para ela? Sobra 2 noras. Imagina você em um país como estrangeira, você perde seu marido, perde seus 2 filhos. Sobrou as 2 noras. Mas ali, irmãos, ela ouve falar que Deus tinha colocado as mãos sobre aquele povo a qual ela habitava, que era a terra de Belém de Judá. E ela pensa: o que eu vou fazer nessa terra? O que eu vou fazer por aqui? Já não tenho meu marido, os meus filhos já não estão. Agora que a notícia está passando, que lá voltou, Deus está abençoando aquela terra, já não tem mais fome naquela terra, eu vou voltar para lá. Aí vai ela e as suas noras para aquele lugar. Aí saindo, ela olha para as suas 2 noras, ela já de idade. Ela pega e fala: minhas filhas, eu não tenho nada para te oferecer, não tenho filho para você casar. Mesmo se eu casasse agora, não daria para você casar com meus filhos. Melhor você voltar a estar com a sua família, com o seu povo, com o seu Deus. De imediato elas murmuraram, não queria voltar. Mas uma delas, que tinha o nome de Orfa, abraça, dá um beijo e volta. Nesse momento a história já não tem mais a Orfa, ela pega e volta. Mas Ruth não, irmãos. Ruth chega e é o momento que ela pega e fala esse versículo. Irmãos, Ruth tinha tudo para voltar para trás, que ali estava seu aconchego, estava seus deuses, estava sua família. Mas naquele momento ela não quis voltar. Ela não conhecia o Deus de Israel. Mas a partir do momento que ela conviveu com Noemi e viu o Deus que Noemi servia, ela resolveu ir para Israel, resolveu ir para Belém de Judá. Ela foi com Ruth. O que eu acho mais interessante, irmãos, que nós, quantas vezes na nossa vida, a gente acha um motivo para reclamar, para murmurar. Noemi tinha motivo de sobra para reclamar. Imagina você perder o seu marido e seus filhos. Ruth também tinha motivo de sobra. Como que eu vou querer o Deus de uma pessoa dessa? Essa pessoa é amaldiçoada. Essa pessoa, que alegria ter uma mulher dessa? Que benefício traz um Deus desse? Mas não, ali ela viu que o Deus que ela servia, ela era tão fiel àquele Deus que ela falou assim: eu também quero servir esse Deus, eu quero fazer parte desse povo. Aonde essa mulher foi, eu quero ir.
Isso, irmãos, me chama a atenção que muitas vezes nós temos que refletir nesse ponto, irmãos. Quantas vezes a gente olhamos para trás? Irmãos, nós não foi feito para olhar para trás. A gente não foi feito para olhar para trás, não, irmãos. Se Ruth tivesse feito que nem a sua irmã órfã, com certeza nada tinha acontecido aqui. Mas eu estava analisando aqui essa história de Moabe até Belém, Judá, dá aproximadamente 96 quilômetros. Imagina, irmão, 96 quilômetros no deserto. Eu imagino que uma viagem dessa se torna até mais longe do que para nós daqui no Brasil, de avião, né? Porque imagina 96 quilômetros no deserto, aonde você tem mais sede, você sente mais... o seu corpo não reage tanto como a gente reage aqui. Mas elas vão e enfrentam aquele deserto. Quando chega em Belém, Judá, ali estava um povo. O povo tratou ela como se ela não tivesse saído, abraçou, beijou, deu todo o apoio. E o que me chama muita atenção nessa história, irmãos, que quando chega lá, aleluia, que quando chega lá, Ruth não se abate, não abaixa a cabeça. Ali ela tinha tudo para entrar no quarto e começar a murmurar, reclamar da vida, ou começar muitas vezes a fazer mais ou menos assim: ó, meu Deus, eu vim para cá atrás dessa senhora, o Senhor tem que me abençoar. Eu deixei para trás a minha terra, eu deixei para trás os meus deuses, eu estou aqui, só tem que me abençoar. Irmãos, ela não fez isso. Na história mostra que ela, por imediato, ela arregaça as mangas e vai trabalhar. E naquele lugar que ela chega, não é como a gente chegar numa fábrica no Japão e falar assim: eu vou ganhar aqui 1.000 por hora, meu salário para o final do mês vai ter tanto, e eu vou poder comprar um carro, eu vou poder dar uma vida boa agora para minha sogra. Não, irmãos, olha o que ela foi fazer. Ela foi pedir para colher o resto dos agricultores, que é um serviço que eu imagino que é muito cansativo. Ela pega e começa a fazer isso com toda força, com toda vontade, e eu vejo na palavra de Deus com muita alegria. Só que muitos não sabem que era ali que Deus queria abençoar ela, era ali que Deus queria exaltar, era ali que Deus queria mostrar o Deus que ela viu falar, o Deus que muitas vezes ela via Noemi expressar através daquela fé. E ela ali, irmãos, durante um tempo, ela tem um privilégio, orando, pedindo a Deus. Uma coisa que me chama muito Noemi, nos momentos mais difíceis, o que Noemi falava? Vamos orar, minha filha, vamos orar, minha filha, vamos orar. E aí, irmãos, no decorrer da história, como o marido dela, o marido dela, Elimeleque tinha terra, e essa pessoa que ela foi trabalhar naquele lugar era justamente um parente dela. E naquele tempo tinha um costume que o parente mais velho, mais poderoso, poderia comprar terra. Só que naquele intermédio surgiu um interesse entre o dono da terra e Ruth. E era ali que Deus queria abençoar ela, irmãos. Aí as coisas foi acontecendo. Quem que era para comprar terra? Queria comprar terra, queria os bens dela, queria tudo, porque a terra era boa, produzia, mas não queria ela. Aí diante do povo, ele falou assim: meu filho, eu não posso ficar com a terra, mas se você quiser comprar, eu te dou o direito. E ali aquele homem comprou a terra e se casou com Ruth. Naquele momento ele pega e herda tudo. E o que me chama a atenção, irmãos, que quantas vezes em nossa vida o inimigo quer nossa alegria, o inimigo quer nossa família, o inimigo quer tudo de bom que nós temos, mas as nossas dívidas ele não quer. Mas Jesus já pagou ela lá no Calvário. Jesus comprou a preço de sangue. Mesmo sabendo dos nossos defeitos, ele pega e compra a preço de sangue. A diferença de Deus e o mundo. Então, irmãos, aqui no decorrer da história, esse homem casa com a Ruth. E quando eu vejo na história que eles têm um filho por nome de Obed, que na frente seria pai de
que seria pai de Jessé, que seria pai de Davi. Deus escolhe ali uma mulher que não fazia parte da história, que fazia parte de um povo que não era o seu povo. Porque você vai olhar lá no começo, por que Moabe? Moabe foi uma terra que, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, né? Ali ficou as filhas de Ló. Como não tinha filho, como não tinha herdeiro, era costume, o pessoal dava muito valor em homem. Elas embebedaram o pai, cada uma teve um filho com o pai. E um era Moabe, né? E virou os moabitas. Deus usa naquela terra dos moabitas, levantou uma mulher para ser vó de Davi. E essa vó, e com o tempo, Davi foi o libertador de Israel. Então, irmão, nós não temos o que temer. Não importa as nossas falhas. Deus já lutou por nós. Jesus, se Deus fosse escolher tudo na risca, com certeza nós não estaríamos aqui nessa noite. Quando eu começo a ver essa história aqui, eu vejo que tudo do começo ao fim gera um projeto de Deus. Gera um projeto de Deus. E Deus nos dá o privilégio dessa noite estar aqui no culto de oração, para continuar aos pés da cruz, para nós continuar adorando a Ele, e que nós possamos fazer que nem Ruth, ser fiel a esse Deus, que Deus não deixa nada faltar a ela. E o que eu acho mais interessante, irmãos, quantas vezes em nossa vida a gente quer um marido, quer um carro, quer bens. Deus fez da Ruth aquela catadora de grão, a dona da fazenda, a que fazia parte de tudo. Ela ali era simplesmente uma coitadinha que vivia cabeça baixa pedindo. Quantas vezes a gente não se olha assim? É nesse momento que Deus nos exalta, é nesse momento que Deus levanta, quando a gente se humilha que Deus age, irmãos. E Deus nessa noite aqui, com certeza, Ele já faz presente nesse lugar. E eu tenho certeza que se nós pedir nessa noite aqui, nesse culto de oração, o que nós for pedir aqui, Ele pode fazer que nem fez com Ruth. Ruth, que faltava um esposo. O que Deus deu para Ruth? Deus deu para ela, na história a gente nota que é um homem, seria um homem simpático, um homem bonito, um homem carinhoso, um homem rico, um homem que dá toda a substância. Muitas vezes a gente pensa assim, a gente pede algo para Deus e começa a ver a dificuldade. Irmão, quando a gente vê as nossas lutas, você pode ter certeza que a sua vitória do tamanho é comparada àquele tamanho para cima. Como Deus fez com Ruth, Deus pode fazer em nossas vidas. Então nessa noite, irmãos, é noite de vitória. É noite de vitória. Por mais que a situação às vezes pareça difícil, às vezes, por mais que a situação pareça ser ao contrário, Deus está agindo. É no silêncio de Deus que Ele está agindo, irmãos. Muitas vezes a gente ora, fala: meu Deus, ô Senhor, age. Meu Deus não está ouvindo. Está ouvindo. Deus está ouvindo. Quando Noemi passava por todas as dificuldades naquela cidade de Moab, quem imaginava que ela ia fazer parte da família dos libertadores de Israel, irmãos? Mas Deus estava agindo, e nessa noite não é diferente. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos?